Aleluia, glória a Deus. Impressionante o amor de Deus. Nesse momento eu quero convidar o meu amigo, irmão Tiago Panzariello. Pronunciei certo? Então é brasileirão mesmo, não é nada de castelhano, espanhol não, né? Italiano, e aí ficou difícil demais. Curve as suas cabeças, por gentileza. Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Papaizinho querido, é bem verdade que tu já tens falado ao nosso coração, através dos louvores, através da saudação, mas, uma vez mais, Senhor, fale conosco através do teu Filho, Senhor. Eu sei que tu já o tens inspirado nesta noite, para que ele possa transmitir a nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Exorta-nos, Senhor. Fala conforme tu quiseres, ó Deus, pois tu tens liberdade no nosso meio. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Muito alegre de estar aqui nessa noite, com essa honra, com essa oportunidade, com esta responsabilidade. Ele falou aqui do meu nome, né, que eu falei que é italiano, falou, vocês olham para mim e pensam num típico europeu italiano, né? Você vê como a miscigenação no Brasil é incrível. Nessa noite, eu quero fazer menção da ausência da minha esposa, que ela trabalha com enfermagem, trabalha no hospital, e calhou de hoje ela está de plantão e não conseguiu trocar. Também estou acompanhado da minha filha, está por aí, está ali, né? Tem 5 aninhos, está me acompanhando nessa noite, e a grata surpresa de que quem veio foi meu irmão Lucas, né? Meu irmão, levanta a mão, e a minha cunhada, a Fabrini, né? Fabrini também estão comigo nessa noite. Quero agradecer, desde já, eles que vieram me acompanhar, todos vocês estão aqui me ouvindo, e o convite que foi feito da liderança dessa igreja. Antes de eu abrir a Bíblia, eu quero fazer uma pergunta. Os líderes de mocidade, levante a mão, os líderes do grupo. Que Deus tenha misericórdia da alma de vocês. Eu falo isso que vocês entendem, né? Cadê aí os regentes? Levantem a mão, quem costuma reger. Que Deus também tenha misericórdia da alma de vocês. Bem, quem acumula 2 funções tem misericórdia duplamente. Os músicos, que Deus também tenha misericórdia da alma de vocês. Quem costuma solar a maioria dos hinos, levante a mão. Que Deus também tenha misericórdia da alma de vocês. E aqueles que fazem parte do grupo, mas são tímidos, não falam em público, não cantam nenhum hino, mas mesmo assim estão firmes e fortes no grupo. Cadê vocês? Ou são tímidos, são tão tímidos que não conseguem nem levantar a mão com essa pergunta. Que Deus ajude vocês também. Porque levantaram a mão aí alguns. Que Deus ajude vocês. Porque é um desafio enorme, às vezes, convencê-los a estarem no grupo, a fazerem parte do grupo. Porque fica aquele sentimento de qual é a minha relevância dentro de um grupo, né? Mas sabe que quando vocês dobram os seus joelhos e orem pelo grupo, a oração de vocês é ouvida. Amém? Que numa noite de sábado como essa, um friozinho, que vocês poderiam estar em outro local, vocês estão aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 16. Eu vou pedir para os irmãos me acompanharem na leitura, nós fazemos uma leitura alternada. Eu vou ler o 12, os irmãos leiam o 13 e assim sucessivamente, e todos nós vamos ler juntos o 16. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Versículo 12.
ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Todos juntos, e 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, preserva nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meus irmãos podem fechar suas Bíblias. Tá? Obrigado. Amados, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Antes de eu chegar nos desdobramentos dessa carta, quero introduzir essa mensagem com a relação entre Paulo e Timóteo. Paulo, ele tinha uma afeição muito grande por Timóteo, porque foi alguém que ele mentoreou, foi alguém que ele ajudou. Paulo tinha Timóteo como um filho na fé. Paulo tinha todo um cuidado especial com Timóteo. Timóteo era um jovem de mãe judia e pai grego, e ali ele foi criado desde pequeno para aprender as sagradas letras, ou seja, aprendendo ali a lei judaica. E quando ele, a sua avó e sua mãe, eles se convertem, passam a seguir a Cristo, e Paulo passa a ter todo um carinho, todo um cuidado especial com Timóteo. Paulo é o mentor de Timóteo. Paulo tem um carinho todo especial porque ele quer ver o crescimento de Timóteo. Paulo, ele vê em Timóteo coisas que mesmo Timóteo não via em si mesmo. Via um potencial, via uma grandeza ministerial que o próprio Timóteo não conseguia ver em si mesmo. Mas Paulo, como mentor, como alguém com uma visão ministerial, conseguia enxergar isso em Timóteo. Timóteo era um jovem um tanto quanto tímido, tanto que Paulo o exorta para que ele venha despertar, não desprezar o dom que ele tem na vida dele, e de modo que ele venha a se impor, de modo que ele venha a saber se colocar diante das pessoas, de modo que ele não venha deixar a sua timidez lhe travar, mas que todo o potencial que ele tem, e que Paulo enxergou, e que pela imposição de mãos foi confirmado pelo ministério, pudesse seguir e pudesse continuar. E Paulo tinha tanta confiança no ministério de Timóteo, que mesmo quando ele estava preso, ele escreveu essa carta para Timóteo, porque Timóteo ele ia ficar com a responsabilidade de pastorear a igreja de Éfeso. E Timóteo, ele era relativamente jovem. Por que eu digo relativamente jovem? Porque para aquela época, um pastor da idade de Timóteo era considerado jovem. Timóteo tinha aí por volta dos 30 anos. E de fato, é um jovem. Timóteo tinha ali por volta da idade que eu tenho hoje. E é uma idade que eu falo hoje que é um limbo, porque eu já estou velho para ser jovem, mas eu sou jovem para ser velho. E eu fico naquele paradoxo de não saber onde me encaixar direito. E quando você chega nessa idade dos 30 anos, e você já não consegue mais se ver nos grupos de mocidade, mas você também não quer fazer parte do grupo de varões. Aí tu fica naquele limbo, naquela penumbra que você não sabe onde se encaixar direito. E Timóteo, ele tinha essa idade, por volta dos 30 anos. Para um pastor, naquela época, era jovem. E Paulo estava escrevendo para ele, para que ele pudesse colocar em prática vários princípios, para que ele pudesse ser um bom pastor da igreja de Éfeso, que era uma igreja grande, de uma grande capital da Ásia Menor. E ele começa aqui falando: ninguém despreze a sua mocidade. E aqui eu vou expor um pouco do texto bíblico e depois eu vou aplicá-los na vida de vocês. Quando Paulo está querendo dizer isso, não despreze a sua mocidade, é que essa epístola, além de Timóteo ler, essas epístolas, elas deveriam ser lidas publicamente na igreja. Então, quando Paulo está falando, ninguém despreze a sua mocidade,
Paulo está mandando um recado direto para a igreja, para que acontece dentro de igrejas, infelizmente, que há uma resistência de ancião. Essa resistência, por vezes, ou melhor, muitas vezes, se torna ainda maior. E como pode pregar melhor do que eu, ter mais ousadia que eu, saber liderar melhor do que eu, falar melhor do que eu, ser mais eloquente do que eu? E por muitos há uma resistência. E quando olho para vocês, gastando, como já foi dito aqui, a sua juventude dentro da casa do Senhor, e ao invés dele olhar isso com alegria, ele olha com uma certa inveja e fala, porque se ele é o pastor e for colocado lá por Paulo, um apóstolo, a igreja deveria respeitá-lo, obedecê-lo e ouvi-lo como pastor daquela igreja. E se tem um jovem que está se destacando ministerialmente, é preciso investir nesse jovem para que ele possa crescer aqui dentro dessa igreja, que ele possa servir aqui dentro dessa igreja. Porque muitas vezes as igrejas perdem jovens talentosos porque não investem nele. E se ele não vê futuro na igreja que ele está, ele procura um outro lugar para congregar. De investimento. E Paulo está falando isso, que ninguém devia desprezar a mocidade de Timóteo. E além disso ele continua, ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não é exemplo para ninguém. Muitos jovens, às vezes, têm a falsa ideia de que ele não é referência para a vida de ninguém. Engana o seu amado. Saiba de uma coisa, tem gente dentro do teu próprio grupo que você não sabe, mas te admira e se espelha em você. Tua família, que você não sabe, nunca externou isso para você, mas vê você como uma na fé, e que ele mesmo às vezes fraqueja e fala, eu queria ser como ele, eu queria ser como ela, Deus, me ajuda nisso. Seu comportamento, a sua atitude, e é isso que Paulo está falando, ser exemplo. Mas você que está sentado aí no banco, você é exemplo para alguém. E muitas grato no amor, no espírito, na fé e na pureza. Já repararam que muito do que foi dito aqui tem a ver com relacionamento interpessoal? Paulo, ele não falou em nenhum momento que o exemplo que ele deveria ser um exemplo de cercear, muitas vezes, a alegria que um jovem tem. Quando eu vejo aqui, era muito grande na fé, ele está diante de pessoas, se ele esquece de jovem, às vezes alegre, ele fala, esqueci, aí depois fala e lê, o outro ajuda, e assim, porque na minha época de pré-adolescência é isso. Mas graças a Deus por você, querido, que está aqui hoje. E quando Paulo está falando para esse seu exemplo, ele não está falando dessas questões. Ele não está falando que todo crente tem que ser o princípio do evangelho dentro da vida de vocês. E esse princípio do evangelho tem que estar enraizado dentro do seu coração, de modo que ele transborde para o seu exterior, mas não de roupa, mas de um brilho diferente dentro de você. Entenda que essa transformação que vem de dentro para fora é de modo que as pessoas olhem para você e falam, você é crente porque eu vi algo diferente em você. E isso não é meramente uma aparência exterior, é algo diferente, é um brilho, uma espécie de aura, que as pessoas olham e não conseguem explicar, mas veem algo diferente em você. Que você venha ser exemplo nisso. E ele vem falando, na fé, no trato, que você trate as pessoas bem, que você trate as pessoas com educação, de modo que as pessoas venham olhar em você algo diferente. E é esse tipo de exemplo que Paulo está falando, que Timóteo deveria ser. E ele continua falando, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Aqui é uma das tarefas primordiais de um pastor, que é ler, exortar e ensinar. Mas antes de alguém ler, e ler publicamente para outras pessoas, como era aqui o caso, acontecia a leitura pública das Escrituras, é necessário que antes de eu expor algo e ler para alguém, eu deva ler para quem? Para mim mesmo. Que eu deva ler o texto, dominar o texto, antes de fazer o que com o texto? De expor o texto. Então persiste em ler, exortar e ensinar. E aqui é a minha tristeza com essa geração de hoje. Vocês são bons em muitas coisas, mas a minha tristeza é com a nossa fraqueza na leitura. Quantas páginas tem a lição da escola bíblica da semana de vocês? 2 páginas?
3 páginas. E se o professor pergunta, quem leu a lição? 1 leu, 2 leram, uma semana inteira para ler 2 ou 3 páginas. A nossa fraqueza, às vezes, no conhecimento bíblico, a dificuldade que tem dos jovens se interessarem por ler a Bíblia, por ler a palavra de Deus. De hoje em dia, a gente tem que falar, gente, na medida do possível, faça uma leitura diária, porque hoje o tempo é corrido, a vida é muito corrida, temos muitas coisas para fazer e não sobra o tempo para ler. E vem aquela falsa ideia de que o jovem não gosta de ler. Mas essa ideia é muito falsa. Por que eu digo que essa ideia é uma ideia falaciosa? Os maiores consumidores dos livros da trilogia Crepúsculo eram pré-adolescentes. Os maiores leitores dos livros da saga Harry Potter eram adolescentes. Os maiores leitores da saga do Game of Thrones são adolescentes e jovens. E quando você pergunta para o jovem hoje, jovem, você já leu o livro de Atos uma vez na vida? Já leu o livro de Timóteo, sei lá, uma vez na vida? O livro de Filemão, que só tem 1 página, tu já leu alguma vez na vida? Não leu. E essa é uma indignação que eu tenho, porque nós lemos aquilo que nos interessa, nós lemos aquilo que é atrativo para nós lemos aquilo que nós gostamos. E se nós não estamos tendo uma leitura da Bíblia Sagrada, nós estamos dizendo que a Bíblia não nos interessa. Se nós não estamos tendo uma leitura do texto sagrado, nós estamos dizendo que esse texto não nos interessa. E eu digo ainda mais, que muitos jovens conhecem muito pouco de literatura cristã. Poucos ouviram falar de C.S. Lewis, só conhecem falar por causa dos filmes das Crônicas de Nárnia. Ou muitos nem sabem que as Crônicas de Nárnia foi uma ficção feita por um autor cristão e o Arla é uma representação de Jesus Cristo. Que ele usou a literatura. Quantos jovens têm pouca leitura sobre teologia? Confrontado com essas questões. Muitos jovens, quando entram na universidade, se deparam com uma arena de leões. Se deparam com um coliseu. E o campo de batalha vai ser a sua mente. E os professores, de toda forma, vão tentar cooptar a sua mente. Entendam uma coisa, muitos professores universitários vão falar da nossa fé de forma desonesta. É desonestidade intelectual mesmo. E eu falo isso sem medo de errar. Às vezes eu converso com meu irmão faz direito, ele fala, meu professor que é ateu vem falando. Aí ele conta a história. Eu vou e retruco ele, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Que hoje nós vivemos até um outro momento que eles querem fazer com que a fé fique presa, fique restrita ao ambiente privado. Que a sua fé, não, você pode ser cristão, mas quando você vai para a sua igreja e dentro da sua casa, quando você chega no debate público, o Estado é laico, você não pode falar da sua fé. Quando você chega numa arena universitária, ou um professor do ensino médio fala isso, como retrucá-lo? Para ilustrar isso, eu vou contar a história de um homem. Um pastor, um dos maiores, para mim, o maior ativista de direitos humanos que esse mundo já conheceu. Ele utilizou a sua fé cristã no debate público para combater o racismo como cristão. Alguém sabe o nome dele? Martin Luther King. Ele, como cristão, adotando uma política de não violência, se rebelou com as leis cruéis do Estado americano de racismo. E ele levou para o debate público ser contra o racismo, utilizando a fé cristã. Ei, queridos, não caia nessa, de que a sua fé deve ficar no seu privado e você deve viver a sua vida secular. Não, você é a sua fé. Você é aquilo que você diz crer. Quem já viu o filme Até o Último Homem? Levante a mão. Quando tem lá no finalzinho do filme, todo mundo já bem velhinho, contando a história. Um velhinho chorando, ele chega e fala, não se pode zombar das convicções de alguém. Porque quando alguém tem uma convicção, essa pessoa é essas convicções. E assim é a sua vida cristã, meus amigos.
Você, aonde você está, você é uma representação de Cristo. Você é uma representação do Evangelho. E você deve expor isso. Não tenha medo. Tenha coragem e exponha isso. É a sua fé. E ele continua: não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. E aqui vem a questão da timidez de Timóteo. Por isso que questão de jovens e adolescentes, tem sempre muitos que são muito tímidos. E eu digo para vocês, querido, eu era o mais tímido da minha época. E o pior, para piorar a situação, eu era gago. E Deus fez uma obra na minha vida. Eu nunca ia imaginar na minha adolescência, na minha pré-adolescência, que eu um dia seria professor, que um dia eu pregaria o Evangelho, que um dia eu teria o microfone e usaria a minha voz como a minha ferramenta ministerial. Mas Deus fez uma obra e transformou a minha vida. E o que eu quero te dizer, meu irmão, não tem timidez certa, não tem barreira certa, não tem empecilho. Deus te chamou para uma obra. E Ele vai cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. Que muitas vezes nós, na nossa pequenez, na nossa limitação, nós colocamos uma série de empecilhos, uma série de dificuldades, para que nós não venhamos a servir a Deus, para que nós não venhamos a fazer alguma coisa. Mas eu quero te dizer, meu irmão, para Deus não tem dificuldade sua certa. Você pode adorar a Deus por isso? Muitos personagens bíblicos fizeram isso. Moisés ficou: Senhor, sou eu mesmo que vou ter que ir lá no Egito. Mas olha o meu passado, eu matei um homem lá, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente. Deus falou: é você, vai. Jeremias ficou lá: eu sou uma criança, como é que eu vou falar? Deus falou: vai. Timóteo tinha uma certa timidez e Paulo falou: não despreze o dom que é em ti, desperta isso que tem dentro de você. Não deixa isso morrer, não deixa essa chama apagar. Não despreza isso, meus amados. Deus colocou uma centelha da eternidade dentro de você, não deixe isso morrer. Por mais que um dia, assim como eu falei, que hoje eu faço coisas que eu nunca imaginei que faria, assim Deus fará na vida de vocês. E eu falo isso sem medo de errar, sem ser jargão de pregador. Eu falo isso porque eu creio nessa palavra, como exemplo de algo que aconteceu na minha vida. Eu falo como um testemunho vivo, de que isso acontece e Deus faz. E ele continua: medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E aqui eu separei uma palavra-chave, que é ocupação. E aqui, Paulo fala para ele: te ocupa nessas coisas que eu falei contigo até agora. Então, quando ele está falando, se ocupa nisso, o que Paulo está querendo dizer? Timóteo, investe o seu tempo nisso. Não use o seu tempo com coisas que vão te fazer você se desviar, ou com coisas fúteis. Use bem o seu tempo. Por que eu falei para os líderes de mocidade que Deus tenha piedade da alma de vocês? Porque hoje em dia temos um leque de opções e de opções de outros lugares que vocês poderiam estar, ao invés de estarem aqui. Nesse friozinho, poderia estar em casa, colocando a série da Netflix em dia. Poderia estar no shopping, na fila para o cinema nesse horário, para ver as estreias, para ver o que está passando. Poderia estar apenas reunidos com os amigos numa praça, comendo seu hamburgão. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas graças a Deus vocês estão aqui. Mas além disso, eu quero falar no seu dia a dia. Porque tem coisas que não é responsabilidade do seu líder de mocidade. É responsabilidade sua. O que você faz com o seu tempo quando você está em casa? Como eu falei, hoje em dia nós vivemos outros tempos. Hoje em dia,
é mais fácil nós perguntarmos qual série você está vendo do que perguntar qual livro você está lendo. Qual foi a última série que você terminou do que qual foi o último livro que você terminou. E Paulo está falando, te ocupa nessas coisas. Porque hoje em dia nós temos uma enormidade de produções culturais para que nós venhamos a consumir. Isso tudo é entretenimento. É entretenimento. É errado consumir o entretenimento? Não. Mas eu te pergunto, se você não é um youtuber que não trabalha com reviews de episódios ou de filmes, qual é a relevância que terá na sua vida você saber, por exemplo, todos os feitiços de Harry Potter? Qual é a relevância que vai ter na sua vida você, sei lá, ter visto todas as temporadas de The Big Bang, a Teoria, que é a minha série favorita, que eu vi todos os episódios de todas as temporadas. Mas por que eu estou falando isso? Porque apesar de eu ter visto e eu mesmo consumir entretenimento como vocês consomem, é necessário nós remirmos o tempo, sabermos dividir as coisas. Tem tempo e tem hora para todas as coisas. Viu a série? Viu a série. E a leitura? Ficou relegada para segundo plano, ou você nem lê mais, ou você só vê a série. Viu a série? E o jejum? Viu a série? E a oração? Viu a série? E o compromisso com a tua igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo trazer? Eu consumo entretenimento assim como vocês. Eu vi todos os filmes do Marvel Cinematic Universe, que ou seja, é eu só lembro do nome em inglês, esqueci do nome em português. Enfim, dos filmes do universo expandido da Marvel. Eu vi todos eles, em ordem. Como eu falei, vi todos os filmes da série The Big Bang, a Teoria. Todos os episódios. Todas as temporadas. Mas a leitura nunca está em segundo plano na minha vida. A leitura está sempre em primeiro lugar. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque você pode estar ocupando muito o seu tempo com coisas que não serão relevantes para a sua vida, que não vão te trazer futuro, que não vão te trazer crescimento. Eu até acredito que você vendo, por exemplo, Grey's Anatomy, você vai despertar para uma carreira de medicina. Mas você vai ter que entender que uma hora, o entretenimento, você vai ter que ficar de lado para você se dedicar aos estudos para tentar entrar numa universidade para seguir a carreira de medicina. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo passar? Amém? Consuma o entretenimento que vocês quiserem. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nunca se esqueça da vida espiritual de vocês, da leitura de bons livros cristãos, da leitura das Sagradas Escrituras. Ocupa-te o teu tempo com aquilo, inclusive, que pode te trazer futuro. Até mesmo, tem aí muitos canais que dizem que você pode conseguir aprender um outro idioma vendo séries. Junta as duas coisas e tenta aprender outro idioma com isso. Mas ocupa o teu tempo para te trazer crescimento. Seja um crescimento profissional, seja um crescimento pessoal, seja um crescimento espiritual. Ocupe o teu tempo com coisas que vão ser relevantes para a sua vida. Que quando ele diz aqui, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, o que é que ele está querendo dizer? Para que todos vejam o teu crescimento. E por fim, ele conclui o versículo, conclui a passagem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto as que os ouvem. Como eu já disse, líder de mocidade às vezes se descabela, que quer fazer evento, quer, sei lá, marcar oração, quer marcar um passeio, tem saída, tem um monte de coisa para manter os jovens ativos e ocupados com alguma coisa. E muitas vezes os jovens entram nessa onda de achar que devem ser cuidados como bebês,
E o conselho de Paulo a Timóteo é: cuida de ti mesmo. Como que você tem cuidado de você mesmo, meus amados? Qual é o cuidado que você tem de você mesmo? Eu vou trazer algo aqui do dia a dia e vou usar como metáfora para a vida espiritual de vocês. Por exemplo, eu tomei cabeludo, não me cuidei direito, tem que cortar. Mas, quando eu olho para vocês aqui, os cabelos cacheados maravilhosos, tranças bem feitas, cabelos cortadinhos, ó, raspadinho, a barba no prumo, tudo combinando. Isso é um cuidado. Isso é um cuidado. Um cuidado com a aparência, um cuidado com o visual, para que você venha se apresentar diante das pessoas, para que você não venha ter uma apresentação feia, que ninguém quer estar feio. Então você vai fazer uma série de coisas para cuidar da sua aparência, cuidar do seu visual. Porém, como que você tem cuidado de ti mesmo nesse sentido da sua vida espiritual? Como que você tem cuidado de ti mesmo pensando no seu futuro daqui a 5, 6 anos? Você que está namorando, como que você tem cuidado de ti mesmo para os preparatórios do seu casamento? Você que já está com data do seu casamento marcado, como que vocês têm cuidado de você mesmo para de como que será o casamento ou como será a vida de vocês pós-casado? Como que vocês têm cuidado de vocês mesmos de acordo com o momento de vida que vocês estão vivendo? Qual o pensamento de futuro que vocês têm? Porque vai ter um momento da sua vida que você vai viver um período de transição. E você vai passar por um ritual de passagem, de modo que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Um exemplo desses rituais de passagem: quando o seu ensino médio terminar, você vê que você não vai mais para a escola, não terá mais o seu grupinho de amigos vendo todos os dias, vocês vão se ver menos. Isso é um período de transição. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quando você entra na faculdade, quando você termina a faculdade, quando você começa a trabalhar e lidar com a realidade de um mercado de trabalho, com a dificuldade de quer ir para o trabalho, com a dificuldade de quer voltar ao trabalho, com a dificuldade que é o ambiente de trabalho. Quando você se casa, você não vai ter mais os seus pais ali fazendo tudo por você, vocês vão ter que se virar. Quando nasce um filho aí, então, muda radicalmente. Porque aí o casal não pensa mais em si mesmo, tudo em prol ali da criança. E assim é a vida. Por que eu estou querendo fazer isso? Não é para botar uma pressão que vocês têm que pensar no futuro logo. Mas um momento, essa realidade de pensar no futuro vai estar diante de você. E como que você vai estar diante disso? Perdido ou convicto do que você quer? Isso é muito complicado. Porque eu no ensino médio, eu queria fazer biologia, ia lá para a Amazônia para pesquisar folha, para pesquisar essas coisas. Depois eu vi que não era isso. Depois eu fui fazer administração. Depois eu passei por um perrengue na minha vida que eu tive que trancar a faculdade. Tive que trabalhar. Porque o meu contexto familiar não me permitiu eu ter uma estrutura familiar que me permitisse só estudar. Eu tive que trabalhar, tive que trancar a faculdade. Aí me casei, eu falei, não, agora eu vou focar em outras coisas. Aí depois que eu me casei, eu falei, agora eu quero estudar de novo. Fui cair na teologia e agora eu estou em letras. Mas eu já tenho mais de 30 anos. Agora imagina você com 22, 23 anos já formado. Eu queria ter 23 anos já formado, mas eu tive que trabalhar. É uma realidade maravilhosa, é ou não é? Cuida de ti mesmo. Eu falei do aspecto profissional e do aspecto espiritual, tenho falado durante toda a pregação. Cuidem de vocês mesmos. Não terceirizem isso, não joga isso na conta do pastor, na conta do regente, na conta do líder de uma cidade, na conta dos pais de vocês. Não joguem isso na conta de qualquer outras pessoas. Cuidar de vocês mesmos é responsabilidade de vocês. Todas essas pessoas que eu citei, elas podem te ajudar. Mas se você não se ajudar, como é que fica?
É aquela famosa frase, me ajuda a te ajudar. Cuidem de vocês mesmos, da vida espiritual de vocês, do futuro de vocês, do ministério de vocês, cuida da vida de vocês. Porque fazendo isso, olha o que o Paulo está falando, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. O que o Paulo está querendo dizer com isso? Timóteo, cuida de você mesmo, da sua vida espiritual, da doutrina, tudo isso que eu te falei. Porque quando você expor a doutrina e colocar tudo isso em prática, você vai estar salvo e as pessoas que te ouvem também vão estar. Porque as pessoas que te ouvem vão estar ouvindo a pregação do Evangelho constantemente. Porque quando você cuida de você mesmo, entenda, isso tem reflexo não só na sua vida, mas tem reflexo na vida das pessoas que estão no entorno de vocês. Quando vocês cuidam de vocês mesmos, entendam, vai ter sempre alguém que vai te procurar para te pedir ajuda de alguma forma. Alguém vai aparecer te contando alguma história que você não faz nem ideia por que a pessoa está te contando aquilo. Você pensa, mas por que está me contando isso? Mas você está lá. E quando você está lá, o que você tem para passar? Cuidem de vocês mesmos. Porque fazendo isso, salvará a si mesmo, como os que te ouvem. A igreja de pé, em nome de Jesus. Amados, para eu encerrar, fazendo uma recapitulação de tudo que eu falei, eu vou encerrar com essa frase. Não negligenciem a vida de vocês. Eu não estou falando só de vida espiritual, estou falando da vida de vocês. De modo que vocês venham refletir o que vocês têm feito da vida de vocês. E como aquilo que vocês têm feito da vida de vocês agora pode refletir positivamente no seu futuro. A vida de vocês é uma só. Não percam tempo. Fechem seus olhos, eu vou orar com vocês. Não vou pedir para ninguém vir aqui na frente. Eu vou orar por vocês. Eu vou orar por todos vocês. E o meu foco de oração é o seguinte. Até a palavra de Deus diz que os tímidos vão ficar de fora. Mas não é esse tipo de timidez, tá? Quando fala que os tímidos vão ficar de fora, é aquela pessoa que nega o nome de Jesus quando é perguntado. É esse tipo de timidez. Se alguém lá fora te perguntar, você é crente? E você dizer que não é, esse tipo de timidez que é a timidez condenável. E não essa timidez, não você ser introspectivo como você é. Não é isso. Mas eu vou orar com dois focos. Para que vocês não venham desprezar o dom de Deus na vida de vocês. E para que vocês não venham negligenciar a vida de vocês. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e oremos. Senhor Deus e Pai, olha a sua igreja, Pai. Os jovens que estão aqui nessa noite, ó Deus, poderiam estar fazendo N coisas, poderiam estar em outros lugares, poderiam estar consumindo entretenimento, mas estão aqui, ó Deus, na Tua casa, te louvando, adorando, bendizendo o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, sendo ministrados. E agora, Pai, eu lhe peço sobre a vida de cada um deles, ó Pai, que eles não venham desprezar o dom que o Senhor Deus deu para eles, ó Pai, que eles não venham deixar morrer, que eles não venham enterrar o dom que o Senhor deu à vida deles, ó Pai, que eles não venham desprezar a juventude deles, que eles não venham negligenciar, ó Pai, a sua vida, que eles não venham, ó Pai, a jogar a vida deles fora, só consumindo entretenimento, Pai, que eles venham cuidar da vida espiritual deles, que eles venham cuidar do futuro deles, ó Pai, que eles venham se preocupar com a vida deles, com o ministério deles. Pai, guarda os teus filhos na tua graça, sustenta-os na fé, abençoa a vida de cada um deles, ó Pai, que eles nunca venham se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Guarda o espaço dos teus filhos, ó Pai, e abençoa a vida deles, ó Pai. É isso que ele peça e já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Antes até de eu encerrar, uma experiência que vou contar para vocês,
para vocês verem como a vida, às vezes, pode, de alguém que está próximo a vocês, pode mudar para pior muito rápido, e às vezes a gente nem se dá conta. Eu lidava, da realidade que eu vim, com 3 problemas principais que aconteciam no meio da juventude, que era relação sexual, gravidez na adolescência e drogas. Porque muito próximo de uma comunidade funk, então tudo isso fazia parte do dia a dia deles. E por mais que houvesse conselho, por mais que houvesse palavra, por mais que eu fizesse tudo que eu pudesse que tivesse ao meu alcance, muitas engravidaram na adolescência. Muitos cometeram relações sexuais ilícitas. Muitos foram para a vida do crime. E a história que mais me entristeceu, que em 2017, estava com um jovem, estava do meu lado, me acompanhando, tinha ele 16 anos em 2017. Em 2019, ele completou seus 18 anos. No início de 2019, ele entrou para Cerradinho. Em junho de 2019, o Caveirão fez uma operação, ele foi baleado e morreu. Eu nem tive tempo de saber que ele estava nessa vida, eu só fui saber depois que ele tinha morrido. Por que eu estou falando isso? Vocês ouviram tudo que eu falei? Cuidem de vocês mesmos, não negligenciem a vida de vocês mesmos. Porque líder de mocidade, ele sabe os rumos que a vida de cada jovem que já passou pela liderança dele passou. E isso causa angústia e sofrimento na vida dele. Eles sabem, todos aqueles que seguiram seus conselhos, casaram nos caminhos do Senhor e hoje estão bem-sucedidos, como aqueles que não ouviram e hoje estão enfrentando uma série de problemas na vida. Então entendo, às vezes, muitos vão ter oportunidade de sair, fazer a bagunça e voltar. Outros não vão ter essa oportunidade. Digo mais uma vez, cuidem da vida de vocês mesmos. Não negligenciem a vida de vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.